Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Que a paz de Jesus possa estar em nosso ambiente. Nós vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, mas vamos convidar antes, para harmonizar o nosso ambiente, a nossa irmã Margarete, que fará a leitura de nossa página. Boa noite a todos. Que a paz do querido amigo Jesus permaneça em nossos pensamentos. A página de hoje tem o título Preserva a Ti Próprio. Ela está no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Vai e não peques mais. Jesus falou, está anotado no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 11. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa, que não defendes, é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão à invigilância. Muita paz. De pensamentos harmonizados através dessa página, que possamos fechar os nossos olhos e orar. Jesus, amigo querido, aqui estamos, Senhor, buscando a Tua presença através dos mentores espirituais que coordenam o trabalho da assistência espiritual em nossa casa, a fim de que, sustentados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, possamos atender, Senhor, aqueles que vêm em busca de cura para seus males, tanto físicos quanto morais, a fim de que esses companheiros possam sair daqui muito melhor do que aqui chegaram. Mas também queremos, alcançando a Tua presença, Senhor, vibrar por aqueles companheiros que se encontram nas ruas, sem um teto para abrigar, Senhor, sem o alimento necessário, aqueles companheiros que se encontram doentes nos hospitais, para os companheiros, Senhor, distraídos dos objetivos da vida, enfim, Senhor, onde houver dor, onde houver sofrimento, que a Sua presença possa aí se fazer, Senhor,
pensando as feridas e nos fortalecendo para vivenciar as provações da vida, mas que possamos também, Senhor, fortalecidos pelo Teu amor, caminhar na Tua direção com segurança. Pedimos que envolva a nossa equipe, que ficará em vibrações. Pedimos que envolva a nossa irmã, que trará as palavras tão necessárias, Senhor, ao nosso aprendizado, à nossa libertação através do conhecimento da verdade. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade e te pedimos, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. O nosso tema da noite de hoje é Coragem, Lavradores. O nosso tema tem como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, itens 13 a 15, e será proferido pela nossa irmã Mônica França. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e a instrução dos Espíritos do capítulo 18, dar-se-á aquele que tem. E o tema que foi colocado para o estudo de hoje fala sobre a coragem e nos incita, e nos convida a termos coragem. E diz assim: coragem, lavradores. Quem são esses lavradores, Somos nós. Estamos aqui e sempre dispostos, a caminhar e a evoluir. E por que a coragem? Porque necessitamos dessa qualidade, que é uma qualidade de muitos, para que não desistamos dessa nossa caminhada evolutiva. E eu fui buscar alguns livros e peguei o livro Vivências com Jesus, da Yasmin Madeira, e ela me fala sobre coragem. Ela diz assim: a raiz latina da palavra coragem, cordis, que significa coração, nos indica que a neutralização do sentimento de insegurança nasce de um potencial intrínseco do ser humano, a coragem. Essa potência é dinamizada pela identificação do tipo de medo que nos imobiliza, pelas estratégias que elegemos para superá-lo e pela força de vontade em colocá-las em ação. Então, e aqui ela diz, que nós, sempre quando sentimos medo de algo, e às vezes esse medo nos paralisa, nos coloca como até uma culpa, ele nos faz estacionar. A gente para, Então, a gente tem que ter essa vontade, essa coragem de, alguma forma, identificar esse tipo de medo e ter força de vontade, e para colocarmos em ação o que nos é dado diante de nós. E nesse trecho das instruções dos Espíritos, ele fala, assim, no item 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? Respondendo, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e aquele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe
tirará. Por isso é que lhes falo por parábola, porque vendo nada veem e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando dizem: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Quem anotou foi Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 14. E nós, analisando essa afirmativa, de Jesus, ela tem uma profundidade necessária que nos faz questionar, onde estaria a justiça divina, dando mais para aquele que tem e tirando daquele que não tem. Então, as reflexões dessa noite, dessa mensagem de Jesus anotada por Mateus, ela vem nos pedir uma interpretação mais cuidadosa, mais minuciosa, para que a gente não erre, nessa interpretação, que pode contrariar, vamos dizer assim, a bondade e a misericórdia divina. Então, a gente sabe, que no Espiritismo, ele nos traz que existem leis divinas, que nos tocam em aspectos muito sublimes, Esse direito da vida, o direito de evoluir como espírito, mas que nós temos que colocar isso em ação, vivenciando, não só escutando palestra, não só lendo o Evangelho, livros da codificação, ou outros livros que tragam reflexões, Esse estudo, se a gente não colocar em prática, ele se torna vão. Então a gente sabe, que o Espiritismo nos diz que pela lei de causa e efeito, a gente recebe a todo instante, respostas que vão de acordo com as nossas construções do passado e do presente. Tanto nessa vida que a gente está encarnado, quanto de outras vidas que a gente já traz, bagagem. Então a gente não tem privilégio, mas a gente recebe o merecimento de algo que a gente já construiu, que a gente já tem. Então a vida, retorna de acordo com o que cada um de nós oferece a ela. Então, um exemplo aqui, Se a gente quer ter paz, nós temos que nos dispormos, a construir essa paz. Terá paz quem conseguir, pacificar o seu mundo interior, seu mundo íntimo, vencer essas nossas tendências, inferiores, esses impulsos ainda, não tão dignos e elevados, e disciplinando nossos pensamentos, harmonizando os nossos sentimentos. Esse é um caminho. Em outras palavras, a gente só tem aquela paz quando a gente tem a consciência tranquila. O que quer dizer isso, Que apesar dos nossos conflitos, dos nossos dramas externos, o nosso mundo interior, o nosso mundo íntimo, não vai ser afetado de tal forma que nos mobilize com medo, com culpa,
Mesma coisa com a nossa saúde física e espiritual. Esse é um ganho, né, de quem já consegue e exercita esse autocontrole para limitar os desejos inferiores. E vive com simplicidade, claro, cuida do corpo e da alma. E aí a gente pergunta, né, a quem culpar, né, senão a si mesmo, pelos nossos próprios excessos, os nossos excessos cometidos. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tenho uma doença, agora tão comum, né, o diabetes, se eu abuso, eu sei que eu não posso, eu tenho que restringir ao máximo a minha ingestão de açúcar, né, que o meu pâncreas já não trabalha produzindo a insulina, que isso me faz deficiente, né, na quebra do açúcar. Então, eu sei que eu tenho que tomar os medicamentos, eu sei que eu tenho que controlar a ingestão de açúcar, mas eu vou e como doce, né, sem ter noção. Então, o que isso vai me causar? Vai me causar muitos e sérios problemas, porque o diabetes é uma doença bem complicada. E se a gente não se tratar, né, com os cuidados necessários, a medicação, o regramento de nossa alimentação, o regramento de nossos exercícios físicos, né, e essa paz interior, né, essa harmonização nossa, de sentimentos também, que isso afeta bastante, nós vamos ter muitos problemas. Então, a gente não pode culpar o outro, nós vamos culpar a quem? A nós mesmos, né? E a mesma coisa, né, quando a gente se qualifica e se dispõe a praticar, né, o bem, a gente vai ganhar cada vez mais oportunidade de aprender e fazer, né, esse bem. E tem muita gente que na vida, né, a gente vê e olha muitos irmãos ainda desperdiçando tempo, desperdiçando recursos, desperdiçando talentos mesmo, né, para a sua evolução e para o bem comum também. Então, essas oportunidades que são dadas, né, a todos nós, não é a um nem a outro, né, como privilégio, mas elas estão disponíveis a todos, indistintamente, né? Só que a gente tem que fazer o quê? Exercício de vontade de estudar, de compreender essas leis, né? Essas normativas divinas e, na sua essência, ir vivenciá-las. O que quer dizer isso? Né? Colocar em prática, em ação. Eu me predispor, né, a fazer. Eu sei o que me faz bem. Então, eu vou tentar ao máximo, né, fazer o que eu tenho em mãos, né? Como ele fala aqui, dar-se-á aquele que tem. Então, quanto mais eu procuro caminhar dentro das leis divinas, oportunizando tudo que me vem, né, em vida, nessa encarnação e trazendo bagagem de outras, né, Deus vai nos sustentar, vai nos prover com bondade, com misericórdia, com perdão, né? Então, seremos frutos e responsáveis, né, por essas nossas ações. Então, por que coragem, né? Que ele fala é coragem, tenhamos coragem. Sim, meus irmãos, tenhamos coragem porque não é fácil nós trabalharmos em nós a nossa autoconsciência, o nosso autoconhecimento,
para sabermos que estamos aqui de passagem, uma vida terrena, que a nossa vida realmente prossegue fora dessa vida, né? Dessa encarnação, e que a cada encarnação devemos nos melhorarmos com tudo que é colocado diante de nós. Ah, Mônica, mas eu não consigo enxergar. Então abra os seus olhos, como ele diz aqui, né? Abra, escute com seus ouvidos para entender melhor. E como é isso? É me colocando à disposição, me colocando, né, com vontade no caminho correto, no caminho do bem. Por isso, Jesus recomenda, né? Perseveremos no bem. Então, quanto mais disciplina, mais esforços, mais renúncias, né, em prol da nossa própria reencarnação e do coletivo, né, regeneração que a gente está vendo aí, mais teremos ganhos, né, de paz interior, de paz coletiva, de saúde, como eu falei. Então, de ver até nós, dei um exemplo do diabetes, né? Mas a gente está vendo a saúde coletiva agora. Quantos, né, tem que ser vacinados? Estamos numa pandemia, tem que ser vacinados para que alguns que não podem ser vacinados, tem problemas sérios de saúde, às vezes não podem tomar a vacina, estejam protegidos. Impacto coletivo. E outras oportunidades que vêm e chegam, né? Dia a dia. Vamos lá. Então, quando ele falava por parábolas, né? Ele queria, Cristo trazia claramente que a gente tinha que estudar, precisávamos estudar para compreendermos, né? E colocarmos em prática os ensinos que ele propunha. E como a gente pensa assim, mas ele falou que só alguns, né, os discípulos que entenderiam. Sim, aqueles homens, né, aquele grupo de homens, eram espíritos que já estavam um pouco acima da média, né, daquela turba, né, da humanidade. Então, eles já tinham uma compreensão melhor, eles seriam os lavradores, eles iriam a campo, depois espalhando, né, a semente da Boa Nova. Então, sejamos nós, esses discípulos também, meus irmãos. Saibamos, né, entendermos, compreendermos, estudarmos sempre, né, e vivenciarmos esses acontecimentos que chegam até nós, né, e oportunidades. Então, quando ele diz, né, que muito se dará àquele que tem, ele não está dizendo de coisas materiais, ele está falando de processos espirituais, dons, né, íntimos, espirituais nossos. Quanto mais a gente esforçar, compreender as leis divinas, quanto mais nós nos melhorarmos moralmente e adquirirmos esses dons, né, e predisposições morais, mais nos serão dados. Como assim, Mônica? Sim, porque todos nós estamos sempre ligados a outros espíritos que nos querem muito bem. É uma música que eu adoro que diz, né? É uma luz acima de ti, pairando acima de ti. Então, nunca estamos sós. E quando a gente se predispõe a isso, quer dizer o quê? Que a gente já tem condições e apoio de muitos outros irmãos invisíveis a nós, né? Amigos espirituais, nossos anjos de guarda, nossos mentores, seja lá a dominação que dermos a esses irmãos, mas que eles venham em nosso socorro e nos apoiam em cada tarefa que a gente realmente quer, né, fazer e se dignifica a realizar.
tanto em nosso benefício, quando a gente faz, a gente se beneficia primeiramente, para depois beneficiar o coletivo, e beneficia também, né, claro, o coletivo. Então, todas essas parábolas, coisas tão alegóricas que Jesus trazia, né, ficaram até hoje. Nós estamos aqui, hoje estamos estudando uma parábola, né, palavras eternas que não passam, que muitos ainda têm dificuldade de entender. Então, e se você já compreende um pouquinho, você como um lavrador, né, do Cristo, um discípulo, você tem que ter essa coragem de passar adiante, ser o Evangelho vivo, caminhar junto ao Cristo, não esmorecer, ter a coragem. Então, muitas das vezes, né, passam por situações bastante complicadas, difíceis, mas tem essa fé, essa coragem que não nos deixa, né, porque já está intrínseca em nós, né, dentro de nós. Então, essa é a mensagem, né, de hoje. A gente tem que estudar, tem que compreender e tem que principalmente colocar esse aprendizado em prática. Então, a gente tem que aqui, né, lavrar esse campo, essa seara do Cristo para nós mesmos, como espíritos imortais que somos, e para contribuirmos, né, com toda a obra do Criador, nosso Pai. Então, quando Deus nos coloca diante de algumas situações que às vezes nos parecem tão difíceis, né, saibamos que é mais um exercício, mais uma lição, para que a gente possa conquistar com o nosso esforço e compreensão daquilo que a gente já adquiriu em tantas encarnações e nesta mesma, né, a mensagem de fazer esse bom uso. Se às vezes alguém nos magoa, ou temos alguma doença, né, a gente tem que entender, compreender e fazer o bom uso, né? Eu devo perdoar. E se eu estou adoentado, qual é a lição que essa doença vem me trazer? Será que eu estou cuidei do meu corpo, né, previamente? E agora eu não estou colhendo os frutos disso, né? Então, vigiar também, né, meus irmãos, nesse sentido. Se eu já tenho uma noção das leis, eu tenho que vigiar e me colocar sempre em alerta para não cair em certos erros que já estão, né, eu digo até ultrapassados. Como assim cair, recair e novamente? Vamos aprender, né? E para a gente terminando, né? Vou colocar aqui, né? Ele fala assim: e não existe na Terra, em qualquer cultura, que não tenha recebido chamados ensinos sobre as necessidades espirituais do homem. E o Espírito Amigo termina, né, falando conosco: arroteai os vossos corações, arrancai deles o joio, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor vos fará produzir os frutos da caridade. Então, meus irmãos, tenhamos essa noção, né, essa coragem de em nós começarmos por nós mesmos, claro, né, como lavradores e discípulos que somos e que já temos esse conhecimento
das leis divinas, das leis de amor, e toda essa compreensão, né, dessas leis que foi trazida pelo Cristo, nosso irmão maior, né, com tanto carinho. Ele não tinha impaciência em nos ensinar. Ele era o mestre. Então, ele continua conosco, né? E nos exortando sempre. Coragem, lavradores. Prossigamos, né? Nessa seara. Se às vezes vem uma erva daninha, como ele falou aqui, né? Arrancai deles o joio. No nosso coração, nas nossas almas, nos nossos espíritos. E semeemos sempre, né? Que possamos, meus irmãos, essa semente boa, essa boa nova que o Cristo trouxe até nós e que retornou como consolador prometido, que é o Espiritismo. E aí nós já temos, né, esses olhos abertos, esses ouvidos a escutar, muito mais que muitos outros irmãos que estão aí e precisam, às vezes, de nossa ajuda. Então, tenhamos coragem e que consigamos, né, meus irmãos, caminharmos sempre. Que a gente possa, de alguma forma, né, levar a tantos outros irmãos essa mensagem. Hoje a gente fica por aqui, agradeço a atenção de cada um dos irmãos e que juntos a gente consegue. É complexo? É difícil? Muito. Mas a gente tem essa noção de que essa luz paira acima de nós. Não estamos sós. E como ele disse, né? Aqueles que já tem essa noção, já tem esse cuidado, já tem esse ouvido de ouvir, esses olhos de ver. Temos muitos amigos espirituais caminhando junto a nós, nos encorajando. Então, não façamos, né, que esses espíritos se decepcionem conosco. Continuemos, meus irmãos. E aqueles que ainda estão no caminho, né, que ainda não compreendem, que a gente possa, de alguma forma, sermos esses exemplos vivos, esses evangelhos, né, caminhando. Somos exemplos de muitos, meus irmãos. Assim como Cristo foi e é para nós, nós ainda somos exemplos para muitos irmãos que nos observam. Fiquem certos disso. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus, que a paz do Mestre Jesus continue em seus corações. Agradecemos a nossa irmã Mônica pelas palavras que nos trouxeram boas reflexões. Agradecemos a nossa irmã Margarete pela leitura da página e vamos passar à segunda parte do nosso trabalho desta noite. Jesus, amigo querido, aqui estamos mais uma vez, Senhor, agradecendo a Tua presença através dos bons espíritos, neste momento em que estudamos os Teus ensinamentos, Senhor, que vão nos proporcionar a caminhada segura na Tua direção. Pedimos ainda, Senhor, que sustente os nossos pensamentos, a nossa vontade nesse segundo momento da nossa tarefa desta noite, a fim de que possamos, através de nossas vibrações, Senhor, proporcionar alívio àqueles que vieram aqui em busca dele. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade e te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Que assim seja.